Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Agenda e Café, podcast voltado para a liderança, gestão empresarial e negócios. Por aqui, professor Bruno Bussi, e eu estou aqui com o Clever Carzino. Tudo bem, Clever? Tudo bem, Bruno? Satisfação enorme mais uma vez. Muito bem. E para você que está chegando agora aqui no Agenda e Café, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que esse conteúdo de qualidade chegue para mais pessoas cada vez mais e melhor. Está preparado, Clever? Muito. Estou Então, ansioso para hoje. Para você que está conosco, pega a sua agenda para anotações, o seu cafezinho, porque está no ar Agenda e Café. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, a Valéria Dalenogari Martins, proprietária e diretora da Words Plus Idiomas, escola de idiomas que atua em Ponta Grossa há mais de 25 anos. Tudo bem, Valéria? Eu estou ótimo, e vocês? Tudo ótimo. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no Agenda e Café, para esse bate-papo que vai ser enriquecedor para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, tá bom? Valéria, como que surgiu a Words Plus na tua vida? Bom, a Words, na verdade, não era Plus ainda, era só Words, né? Isso lá em 2002. A escola já atua em Ponta Grossa desde 2000, mas era uma franquia de Curitiba. Né? Com o tempo, ela acabou sendo vendida, essa rede, e nós nos mantivemos só a Words Ponta Grossa, e durante 5 anos eu apostei numa nova bandeira, bem na época da pandemia. Aí eu acabei saindo dessa bandeira, dessa franquia, e voltei a ser uma escola independente, bandeira branca, 100% pontagrossense, e agora com a marca patenteada como Words Plus Idiomas. Uhum. E é legal porque a franquia em si ela é antiga, né? Sim. Quantos anos tem de franquia? Desde 2000, já faz 25 anos. Que a franquia existe e vocês se vinculou a ela há pouco tempo, relativamente. Isso, agora a gente ficou como Words Plus Idiomas, uma marca registrada aqui de Ponta Grossa mesmo. Muito bem, que legal. Ô Valéria, nós temos aqui no nosso podcast alguns quadros, né? Durante o nosso bate-papo, que é bem tranquilo, bem amistoso, nós temos uns quadros bacanas que trazemos exemplos, cases que você vai nos elucidar e o nosso público que assiste e quer ouvir. Então o primeiro quadro, Bruno, de hoje, já para começar, para abrir os trabalhos, é o checklist de dono. E eu quero fazer essa pergunta para você como dona da empresa, né? Qual foi a maior lição que você aprendeu nessa tua jornada como uma proprietária de uma escola de idiomas? Eu acredito que tenha sido, né, equilibrar a emoção com a razão, né? Porque a gente que trabalha com amor, aquilo que faz, muitas vezes a gente deixa sobressair um pouco mais a questão do coração do que a razão. Então a gente tem que fazer uma análise, né, de todos o nosso cotidiano mesmo de escola, né? O que é melhor a gente estar resolvendo, solucionando naquele momento. Então, razão e emoção, Valéria. Razão e emoção. Tem equilíbrio, né? Tem hora que dá vontade de tomar algumas decisões por impulso. Dá. Na hora ali do nervosismo, a hora que as coisas não dão tão certo quanto a gente espera, e aí que entra a razão para se sobrepor à emoção e você tomar a decisão correta, né? Sim, principalmente nós que somos prestadores de serviços na área da educação, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Valéria, quais são os 3 pilares fundamentais para o sucesso de uma escola de idiomas? Eu acredito que seja a metodologia eficaz, né? A equipe pedagógica muito bem capacitada e você focar muito na necessidade do aluno. Uhum. Eu acho que esses são os 3 pilares fundamentais. Essa questão da metodologia, ela é bem interessante, né? Tudo que você vai fazer na tua vida, acerca de trabalhos, precisa ter um método. Às vezes fala assim, não, eu vou criar um curso novo, né? Vou criar um produto, um serviço para vender. Se você não tiver um método, um fundamento nisso, fatalmente o teu produto ou serviço não vai servir para as pessoas, né? Ou se servir, vai ser um negócio um pouco atravessado, podemos dizer assim. Meio engessado, né? Exatamente. E você ter uma metodologia, um caminho a ser seguido, no caso, pelo teu aluno, faz toda a diferença no contexto do aprendizado e da evolução dele, né? Sim. E eu acredito muito que como a minha formação é licenciatura, sou formada em letras pelo IPG. Então, a gente prioriza muito a questão, assim, que o método seja prazeroso para o professor. Porque é o professor que mantém o nosso aluno, né, dentro da escola, né? Então, ele tem um contato maior com esse aluno, que acompanha todo o aprendizado dele. Claro, existe um suporte pedagógico por trás, mas se o método não for eficaz e realmente prazeroso para o professor, ele acaba se desmotivando, né? Ficando algo mais mecânico.
Serve para muita coisa, né? A metodologia complementando o que a Valéria nos trouxe aí. Com certeza. E Valéria, você citou, eu acho bem interessante esse comparativo da razão e da emoção, né? Quando nós pensamos principalmente em alunos, estamos lidando com pessoas que ora têm mais facilidade, ora têm mais dificuldade no aprendizado. Quando falamos de idioma, isso é muito mais evidente do que o ensino tradicional do beabá da escola, porque eu falo de outra língua, não é todo mundo que consegue assimilar. Você, como empreendedora, em muitas das decisões, precisa ser muito mais racional do que emocional, porque o apego à dificuldade, o apego à não compreensão do aluno, ele tem que ser muito bem equilibrado dentro da metodologia aplicada e também da racionalidade do negócio. Na tua jornada, você consegue elencar ainda no checklist de dono qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar ao longo dessas mais de 2 décadas à frente da empresa, Valéria? Eu acho que a decisão mais assim, importante e difícil ao mesmo tempo foi na época da pandemia, porque nós estávamos ainda no processo de vínculo com a franqueada, né? No caso, com a franqueadora. E daí a gente, claro, perdemos ali alguns alunos devido ao fator de não poder ter aulas presenciais. Então a gente teve que meio que desviar um pouquinho a rota ali, decidir. E muitas coisas eu não podia tomar decisões no momento porque eu dependia de um poder acima de mim, né? Então hoje eu vejo assim que a pandemia, na época de a gente se direcionar, o que fazer? Aulas online, aulas para ter uma pausa. Inclusive, nós tivemos que dar algumas período de férias para os nossos alunos na época, para que daí a franqueadora pudesse elaborar um plano de ação para acontecer as aulas via videochamada. Talvez na história recente da humanidade não teve nada mais imprevisível do que a pandemia. Sim. Todos os negócios, de certa forma, precisaram se transformar, né? E a decisão sábia que vocês tiveram de dar férias para o aluno para poder respirar, para tomar uma decisão, porque em meio ao desconhecido é muito difícil a gente conseguir tomar uma decisão. Você não sabe que caminho seguir, porque foi um evento que nunca tinha acontecido antes em nossa história recente, né? Então foi algo bem complicado. E justamente sobre isso, Valéria, como é uma empresa, a escola é uma empresa, você como gestora, diretora, precisa tomar decisões na área financeira, na área de marketing, na área de operação, no dia a dia. Eu sou defensor nato da questão da metodologia, conforme a gente mencionou, e a metodologia é aplicada a tudo. No teu caso, no ensino, na aplicabilidade lá para o aluno, mas também nos bastidores, né? A Valéria, dentro do checklist do dono, tem uma metodologia para trabalhar o seu financeiro, a operação em si, o marketing, outras áreas da empresa? Sim, são processos, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito no decorrer dos anos é delegar funções. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue fazer tudo, né? Que é se sentir a Mulher Maravilha. E não é bem assim. Então, hoje a gente já tem uma pessoa responsável pelo financeiro, que seriam as contas a receber, né? Eu trabalho com contas a pagar, toda a escola, compras, estoque, tudo é comigo. A questão do marketing, eu sempre falo, marketing, você que trabalha, dá muitas aulas sobre vendas, né, Bruno? Sabe que o marketing não é só venda, né? Ele é confiança. Se você tem um cliente satisfeito, um aluno satisfeito, ele vai ser a nossa melhor propaganda. Então, a gente tem que direcionar para alguns setores. Setor do comercial, setor do administrativo, que seria a parte de recepção, atendimento, professores, pedagógico, e também a parte financeira. Então, eu consigo delegar funções e dar o suporte, claro, para todos os setores. Essa questão do suporte ela é fundamental, porque você gostaria que fosse feito de tal forma, e às vezes as pessoas que estão sobre a tua guarda ali, digamos assim, acabam fazendo um pouquinho diferente, e essa questão do suporte do líder é fundamental dentro dessa jornada, né, Valéria? Sim, porque eu aprendi, né, o tempo, porque eu entrei como professora na escola no ano de 2002. Eu me tornei diretora pedagógica em 2006. Então, foram 4 anos ali convivendo apenas como professora. Entrei na parte, vamos dizer, administrativa, na área pedagógica, tinha um sócio, e desde 2013 que eu sou gestora única da escola. Claro que a gente não faz nada sem uma equipe, mas eu não tenho mais um sócio desde 2013. Então, eu tive que aprender todas as áreas, porque, como eu falei, a minha formação é licenciatura.
né? E hoje eu, né, trabalho com gestão de pessoas, como toda a escola. Antes que eu esqueça, Kleber, para te passar a palavra, você falou agora que você hoje é diretora, proprietária da escola, mas que você começou na escola como professora, e aí depois se passou a ser diretora pedagógica, coordenadora, e aí sim, depois você constituiu a sociedade. Até para as pessoas que estão nos acompanhando, tem um livro muito famoso na área financeira chamado Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e nesse livro, em um dos capítulos, ele menciona exatamente isso, sobre a questão do empreendedorismo, sobre eu tenho dúvidas sobre qual negócio eu vou abrir. Começa trabalhando nesse negócio, que é o que você fez, né, Valéria? Hoje você tem um domínio absoluto sobre escola de inglês, metodologia, aplicabilidade, empreendedorismo, mas você precisou trabalhar na operação como funcionária no primeiro momento, foi aprendendo todas as características, nuances, dificuldades, e aí depois você se tornou dona já com conhecimento prévio. E esse livro defende exatamente isso. Tem dúvida, tá? Não sabe para que caminho vai? Escolhe uma área, aquela que você tem mais afinidade, conforme até você comentou, você se formou na área, trabalha nessa área para aprender e aí depois empreende já com conhecimento prévio. Excelente. E para fechar o checklist de dono, que é o nosso primeiro quadro do podcast, eu queria perguntar para você. Na verdade, eu quero fazer um parênteses aqui, né? A expertise e a maturidade, naturalmente, elas vão se construindo ao longo da jornada. Mas hoje, se você pudesse encontrar a tua versão mais jovem, qual seria o conselho que você daria para aquela lá de 2000, 2002, aquela Valéria? O que ela ouviria da Valéria 2026? Estamos virando já a chave, né, Bruno? Eu diria para ela que pedir ajuda não é uma fraqueza, e sim inteligência. E muitas vezes eu não pedi ajuda por achar que eu dava conta de tudo. Então a gente acaba ficando um pouco mais estressada, sobrecarregada. E hoje eu já sou uma Valéria bem mais calma, mais tranquila, porque eu aprendi a delegar e pedir ajuda. Até o convidado anterior, o Naim, que esteve conosco no episódio anterior, ele comentou que quando o estresse ou a arrogância começam a dominar um pouquinho os nossos campos mentais, a gente acha que o mercado vai se curvar a nós, e o mercado é soberano. O mercado é soberano. Ele comentou sobre isso e tem um pouco a ver com isso que o conselho da Valéria de hoje dá para a Valéria de 2002, né? Bem legal. Valéria, falando da Words Plus, Ponta Grossa, tem se destacado, né? Ensino de jovens, adultos, crianças. Depois quero que você conte lá do passeio pro Beto Carreiro. Sim. O que diferencia hoje a Words Plus em relação a outras escolas? Qual é o diferencial competitivo da Words Plus? De novo, bater na mesma tecla. Metodologia muito bem definida. Ela é uma metodologia reconhecida internacionalmente, que é da editora Oxford, que é a maior editora, né, do mundo, mais antiga. Eu acho que também a questão do acolhimento dos nossos alunos, respeitando aquilo que o Kleber comentou antes, respeitando a individualidade de cada aluno. Tem alunos que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, e isso a gente tenta, né, trabalhar ali com ele, fio a fio, todos, né, o seu cotidiano, ver essa evolução do aluno mês após mês, né? Então a gente vê lá na frente os alunos se formando, falando fluentemente, e isso não tem preço. Né? E eu acho que esse também é um dos nossos diferenciais. Temos ainda um suporte pedagógico para os nossos alunos também, quando o aluno não vai bem, dá aulinha extra sem custo, marca reposição. Então eu já tenho uma equipe que todos os dias ligam para os pais para saber se teve algum probleminha, por que faltou, marca uma reposição, se preocupa com esse lado, né, de o aluno não estar faltando às aulas, ter esse acompanhamento. E também para aqueles pais que não conseguem estar levando os filhos até o inglês, ou, né, essas atividades extracurriculares, além da escola regular, nós também ainda oferecemos o transporte para esses alunos também, que é o Leve e Traz. Também, professores altamente capacitados. Nós não temos rotatividade, eu tenho professores que trabalham comigo há 20, 15, 10, 5 anos. Então, isso também é levado bastante em consideração. Antes de eu fazer a consideração sobre o transporte gratuito para crianças até 17 anos, né? Esse slogan, essa chamada que a Words Plus faz, ocorre há muitos anos já, né? Antigamente eu tinha mais tempo disponível e escutava rádio.
E no rádio nós tínhamos a propaganda não faça hora, faça words, transporte gratuito para crianças até 17 anos. Isso pega. É igual a uma faculdade a faculdade que eu estudei, que foi a Faculdade União, aqui da cidade de Ponta Grossa, que o professor Marco Razucchi falava assim, aqui na Faculdade União temos aulas todos os dias, todas as aulas do dia. Ele falava isso na RPC, na Globo, e aquilo pegou de tal forma, igual a Words, né? Transporte gratuito para crianças até 17 anos. Isso é um diferencial da escola. Diferencial que ninguém tem, né? Que ninguém tem. E só um respaldo que hoje a gente não trabalha com gratuito, mas o valor é bem ilusório. Maravilha. Vale a pena. é acessível. É acessível. Se você deseja aprender um novo idioma e ampliar seus horizontes em 2026, a Words Plus é o lugar certo para você. Com mais de 25 anos de tradição na cidade, a Words Plus é referência quando se fala em qualidade e resultados reais. A escola oferece uma metodologia renomada mundialmente, a Oxford, eficaz para crianças, adolescentes e adultos, com aulas dinâmicas, professores qualificados e um ambiente que estimula o aprendizado de forma leve e natural. Na Words, você aprende conversando, vivenciando o idioma e desenvolvendo as habilidades que vão abrir portas no trabalho, nos estudos e também no mundo. Além disso, a escola oferece 7 idiomas e agora conta com uma parceria exclusiva com a agência de intercâmbio TravelMate, conectando você a oportunidades de intercâmbio e experiências internacionais. Na Words Plus, aprender um idioma é muito mais do que dominar palavras. É construir confiança, criar conexões e transformar o seu futuro. O Words Plus, idiomas que conectam você ao mundo. Ô Valéria, eu ia abrir um outro quadro, Bruno, mas eu vou deixar para você. Vou deixar para o Bruno aqui abrir outro quadro. Então o próximo quadro eu vou deixar para o Bruno. O próximo quadro é o Café Expresso. Nós tivemos o primeiro checklist de dono e agora já vem a primeira pergunta do Café Expresso. Qual o maior desafio no ensino de idiomas hoje, Valéria? Muitas pessoas acho que acabam se frustrando, principalmente o adulto, achando que tem muitas falsas promessas aí no mercado, né? Em relação a aprenda inglês em 30 dias, em 90 dias. A gente sabe que é um processo, né? Tem que ter dedicação, um estudo contínuo, não faltar às aulas, fazer as atividades, ter essa conexão com o inglês. Começar a assistir mais filmes em inglês, escutar bastante músicas em inglês, isso vai ajudar a contribuir bastante. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes, pessoas nos procuram, puxa vida, Valéria, acabei de perder uma entrevista na DAF, por exemplo, porque precisava do inglês. E querem fazer o inglês para entrar na DAF no mês subsequente. E a gente não sabe que não é assim que funciona. E acaba frustrando. Né? Hoje, se for analisar, menos de 5% da população brasileira fala inglês. Então, vocês vejam assim, que o mercado, a consciência das pessoas ainda é muito falha em relação a isso. Sabendo que um novo idioma ele pode abrir novas portas para o mundo inteiro. Você pode escolher. Né? Hoje eu digo assim, eu tenho uma sobrinha que mora nos Estados Unidos e eu sempre falo para todos os meus sobrinhos, na verdade, que não tive oportunidade de ter filhos, mas os meus sobrinhos sempre falam, se você falar idioma fluentemente, você pode escolher aonde você quer morar e viver. Né? Então, muitas vezes as oportunidades surgem e elas acabam sendo perdidas por falta do segundo idioma. Só um parênteses aqui, Kleber. Essa questão desse desafio que você apresentou do imediatismo, de que muita propaganda falsa é feita em relação ao inglês. Eu mesmo já vi em muitos stories no Instagram, faz pesquisas dizendo aprenda inglês em 60 dias, em 30 dias fique fluente. E é algo que tem acontecido em muitas áreas, né, Valéria? Se você acessar a internet hoje, Kleber, você verifica lá como ficar rico em um ano. Olha, é possível, desde que você ganhe numa loteria ou aconteça algo, uma herança, alguma coisa extraordinária. Agora, por meio do trabalho, da construção, de algo que realmente preste, literalmente falando, até para que as pessoas entendam um português bem claro, leva-se tempo. E esse imediatismo falso que tem
se apresentado na internet, ele acaba reverberando até no inglês, né? Eu já vi muitas propagandas falsas em relação a isso. Eu mesmo fiz o inglês, demorei bastante para aprender o básico, né? Então é um processo e é uma jornada muito grande. E as pessoas se frustram, porque daí acabam investindo um dinheiro sem retorno. Isso não é para mim. Né? Daí já cria aquele bloqueio, né? Exato. O imediatismo, ele causa muitos problemas, né? Seja para quem espera os resultados para si ou para aqueles que esperam né? Se espera de alguém que entregue um resultado muito rápido num processo que demanda tempo, demanda ordem e disciplina. Eu sempre falo isso, né, Bruno? Sobre a questão da bandeira do Brasil, do ordem e progresso. Se eu tenho progresso, é porque antes eu tive ordem. E a disciplina, eu sou ex-militar, Valéria, então a disciplina é uma coisa que tá muito incutido até hoje, né? E eu atuo muito na parte de gestão, trabalhando processual. É claro que muitas das vezes precisa ser pausado, precisa ser escalonado, eu tenho que entender o tempo. E você tá nesse mix. Qual é o mix? Da compreensão e empatia pela velocidade do aprendizado do aluno, né? Pelo que ele busca, o que você consegue entregar, mas claro, com a transparência de que isso só vai ser possível se a outra parte fizer a parte dela, né? E eu queria entender de você, e até para o nosso público, que ouve a empresária, mas misturando também com a diretora e com a professora lá de trás. Qual é a ferramenta que não pode faltar no teu trabalho, nas tuas metodologias? Kleber, sem isso aqui não funcionaria, não funciona e por gerações. Não tem como administrar sem ser dessa forma. Eu acho que a ferramenta mais importante, volto a dizer, é a metodologia, os processos que nós utilizamos dentro da escola, desde de uma planilha lá de alunos que faltam, planilha de notas, conteúdo. A gente hoje apresenta também um aplicativo para os pais acompanharem notas, faltas, o próprio desempenho do aluno ali. Eu digo que são ferramentas essenciais dentro de uma escola de idiomas, né? Ter esses processos de organização, né? Controle, tanto financeiro como pedagógico, administrativo no geral. Valéria, a gente fala novamente voltando para o empreendedorismo, né? Eu sou fã de pessoas que empreendem, eu gosto porque são pessoas diferentes, né? Você trabalhar na CLT, ter ali o teu trabalho é absolutamente digno, louvável, etc. Mas o tempero de quem empreende é diferente no sentido de que corre risco, no sentido de que tem que estar aprendendo, se remodelando o tempo todo, porque o mercado muda. E se a pessoa não tiver essa capacidade de se transformar ao longo do tempo, de evoluir junto com as novas tecnologias, junto com tudo que acontece, ela acaba ficando para trás. E isso é um processo rápido. Esse é um processo que acontece muito rapidamente. Eu lembro o professor Bruno lá de 2014, Valério, dava aula lá no curso de administração, e o meu modelo de aula de 2014, se eu aplicasse ele hoje, eu estaria fora do mercado, porque as gerações vão se transformando, as coisas vão mudando. E o que eu uso para me manter atualizado? Eu sou muito fã dos livros, Kleber. Os livros, para mim, livros dos mais variados temas, eles me ajudam a me transformar. Nós temos lá Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, Foco, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, entre outras literaturas que eu já tive contato, e eu gosto de estudar o livro, rabiscar aquela coisa toda, e sempre me dá alguns insights para continuar, né, prosseguindo, evoluindo, crescendo. Valéria, você escuta algum programa, assiste algum programa de TV ou acompanha, lê bastante livros que subsidiam você para continuar na jornada evolutiva de ser empreendedor? Eu gosto de assistir alguns vídeos, né, quando eu tenho mais tempo, mas um dos livros que até você comentou que eu tive a oportunidade de fazer o curso do Mastermind. E daí fala muito sobre o Napoleon Hill, né? O Pense e Enriqueça. Que eu achei bem interessante, são mais de 500 entrevistas que são feitas para as pessoas bem-sucedidas, né? Então, eu achei bem interessante, assim, eu acho que enriqueceu bastante, assim, dá uma viradinha de chave, né, no pensamento da gente como empreendedora, né? O Napoleon Hill, ele entrevistou os homens, os americanos, né, mais bem-sucedidos naquela época durante 20 anos. Isso mesmo. O instrutor lá, o facilitador, passou isso, né? E nesse curso, falando do curso, né, ensina as 17 Leis do Triunfo, que é um outro livro do Napoleon Hill também. É mais antigo, né? E Napoleon Hill inspira muito na questão do empreendedorismo, porque o que ele traz
traz ali o desejo ardente por crescer, o não perder o foco em relação àquilo que você quer. Entusiasmo. O entusiasmo, a fé ardente para atingir o objetivo. É fantástico. São literaturas, Kleber, escritas lá no século passado, 1930, 1940, que são extremamente atuais. Parabéns, Valéria. E você citou os livros, eu tô lendo nesse momento, pena que eu não trouxe ele aqui no material, mas eu tô lendo Mais Esperto que o Diabo, que é do Napoleão Hill. Do Napoleão Hill, né? E eu citaria também outro livro que eu tô lendo concomitante, que é o Faça o que tem que ser feito, foi uma sugestão do Bruno. Então nós somos 3 professores na mesa, então hoje tá gostoso. Hoje tá em casa. Hoje tá em casa, né? Para fechar o Café Expresso, Valéria, eu queria te perguntar aqui, ó, a tua marca, ela já tá no mercado há quase 30. Então, estamos aproximando dos 30. Estamos aproximando. O que te motiva a continuar crescendo? Ainda mais? Eu acredito muito na questão da... É muito gratificante você ver os nossos alunos crescendo, abrindo novas oportunidades, novos horizontes. Alunos que vêm, né, os pais relatar, né? Nossa, meu filho já está nos Estados Unidos graças a vocês da Words, né? Oportunidades de emprego realmente em multinacionais. Eu acho que isso não tem preço, né? Acompanhar ali a última apresentação deles toda em inglês para concluir o curso. Eu tive a oportunidade de assistir agora, semana retrasada, 2 alunas que ficaram com a gente durante, acho que uns 8 anos, porque elas entraram pequenininhas. E ver a fluência delas. Uma delas falou sobre basquetebol, né? Porque ela joga profissionalmente com 15 anos, ela joga no profissional e agora foi selecionada para a seleção brasileira, com grande chance de ir embora para os Estados Unidos para jogar lá. E na seleção, só 2 têm inglês fluente. Então, ela tem a chance muito maior de poder passar para essa fase de ir embora para o exterior. E a outra falou sobre cats, sobre gatos, toda a história dos gatos desde a época, né, medieval e tal. Achei bem interessante. E tudo em inglês, então a fluência, assim, é surreal. Eu acho que isso é o mais gratificante, né? De você ver a revolução, né? A gente que trabalha com humanos, né? Com a área humana, essa evolução deles. Isso você leva até como uma missão, né? Uma missão de vida, né, Valéria? Como você já desenvolve o inglês, outras línguas com as pessoas há muitos anos e você enxerga esses resultados extremamente positivos na vida dessas pessoas, não é só negócio, empresa, lucratividade. Claro que isso é importante, mas é a missão, a entrega que você faz, o agregado que você traz na vida das pessoas, né? Agora a gente vai começar um outro quadro, Valéria, nosso podcast, que é um quadro até confuso, né, Kleber? Confuso. Como que é o nome do quadro? Confusão Organizada. Por que o Confusão Organizada num podcast de gestão empresarial? Muitos empresários acabam se perdendo ao longo da jornada. Se perdem com o próprio crescimento da empresa, se perdem com a rotina. Você comentou sobre a delegação, não aprendem a delegar ao longo do tempo, acabam centralizando, acontece o estresse, acontece uma série de infortúnios que não deveriam acontecer por falta de estruturação. E o Confusão Organizada vem justamente para desmistificar algumas coisas que muitas pessoas que estão nos acompanhando acreditam ser assim. Ser empresário é muito difícil. E de fato, claro que não é fácil, mas necessita-se de uma organização. Eu conheci um empresário recentemente, um grande empresário, que ele falava assim, Valéria: 1 dia por semana em cada setor. Na segunda-feira eu fico no setor financeiro, terça marketing, quarta-feira logística, quinta-feira vendas, sexta-feira eu dou uma volta no geral e sábado eu descanso. Falei, olha que interessante. É o método que ele achou de organizar a empresa dele. Valéria, falando de confusão, e vamos organizar essa confusão até para que as pessoas entendam um case de sucesso que é você e a sua empresa, como que você organiza a sua rotina? Chegou segunda-feira de manhã, como que começa e como que termina na sexta-feira? Então, vai depender muito do período do mês. Se for começo do mês, é bem mais agitado, porque a gente envolve a parte de pagamentos, né? Então, eu tenho que sentar, ver o que preciso pagar, fazer a contabilidade de todas as aulas dadas pelos nossos professores, enfim, para passar para a nossa contadora. Então, ele varia bastante. Aí, conforme durante o dia, eu já chamo o meu coordenador pedagógico para ver como que tá, se tem algum recadinho, alguma coisa para desenrolar, vamos dizer assim. O financeiro é praticamente ali no período da tarde, ali que eu chamo, vejo, né, o que precisa, o que não precisa. E também o comercial também, volta e meia, ela está trocando ideias comigo, porque, como a gente sempre diz, a gente trabalha com pessoas.
Então, de repente, lá, o filho do Kleber tem 15 anos, mas o filho do Bruno tem 5. A mãe precisa disso, o filho do Bruno precisa de outro horário ou outra necessidade. Então, vai depender muito daquilo que a gente vai estar recebendo ali de demanda, né? Então, eu praticamente ajudo os setores todos os dias, é uma rotina meio diária, mas nunca um dia igual ao outro, porque não sei se é mal de geminiano, eu não gosto muito de aquela coisa assim, muito metódica, né? Mas eu tento sempre organizar nesse sentido. Na administração, a questão de não ser metódica com a rotina é uma rotina mais orgânica, mais participativa em todos os setores, né? Você toma os devidos cuidados para você não se perder em relação a isso, para não dar confusão. Mas tudo eu anoto. Exatamente. Tudo. Exatamente. Eu tenho minha planilha de controle financeiro, eu tenho meu caderno só do pedagógico, tenho a pastinha só de contas a pagar. Então, eu tenho que ter essa organização para eu não me perder, né? Maravilha. Empresário, este recado é para você que está pronto para acelerar de verdade o crescimento da sua empresa. Na Alltargets, especialistas entram no seu dia a dia para medir, organizar, controlar e acelerar resultados. A consultoria é personalizada com foco em finanças, tributação, governança e controladoria. Imagine ter ao seu lado uma equipe que entende o seu negócio, que interpreta cenários e ajuda a tomar decisões estratégicas para garantir equilíbrio econômico-financeiro e sustentabilidade. Isso é o que a Alltargets faz. Transforma desafio em resultado. Quer dar o próximo passo? Acesse o QR Code abaixo e entre em contato com a gente. Alltargets, soluções sob medida para quem quer crescer de verdade. E eu perguntaria exatamente nessa linha que você está respondendo antes de eu perguntar, né? Mas eu traria a seguinte indagação para você. Eu acho que a centralização não é o teu perfil, porque você diz que aprendeu a delegar ao longo do tempo. Já foi centralizador, Já agora foi. não. E o ato de delegar desopila muito a mente, porque você, como dona, você consegue ter a visão superior do negócio. E as pessoas a quem são delegadas as atividades são os executores das ações que você enxergou necessárias. Quais são as suas estratégias para evitar um caos no negócio? Você falou aí, eu anoto, né? Eu marco, você usa aquela tradicional agenda na caneta. Anoto. Quais são o que você usa de metodologia assim, para você ter o controle, não estar lá envolvido na operação, mas estar sabendo tudo o que está acontecendo? Até para o nosso público também, quem está começando, quem de repente está na confusão, mas não está organizado. O principal é a questão do não misturar contas PF com PJ. Então, as minhas despesas de PF, eu não uso o meu cartão da escola para nada na minha pessoa física. E nem ao contrário. Eu acho que separar bem a questão das finanças, PF e PJ é o primordial. Porque chega um momento que, sim, se você se perdendo, você nem sabe para onde que foi o dinheiro. Então, assim, eu consigo me organizar. Em questão também de anotar, anoto tudo mesmo. Preciso ligar para a mãe do Guilherme, tal. Ver reposição, ver tal coisa. Anoto e vou ticando. E também a questão do... Como eu participo também de outras conselhos de empresários, 2 aqui na cidade, a gente às vezes acaba marcando alguma reunião, né, um contato mais informal. Aí também eu anoto ali, eu tenho um planner, né, da semana, com horário, tudo certinho, anoto, para não me perder, porque senão é muita coisa e você acaba... A minha profissão, ela exige muito, assim, o foco, no sentido assim, se eu estou pagando uma conta ali, daqui um pouco entra alguém na minha sala me trazendo um problema, vamos dizer assim, né, para eu poder estar solucionando, eu tenho que fazer, aquilo que eu poderia estar fazendo em 15 minutos, às vezes demora mais de 1 hora, porque eu paro e tenho que voltar, mas isso faz parte do processo também, né? O principal seria você sempre estar dando prioridade para as suas rotinas ali em relação ao cliente mesmo, aos alunos. Para você que está acompanhando o Agenda e Café, seja bem-vindo. Se você está gostando desse vídeo, curta, inscreva-se no canal, ativa o sininho logo abaixo do vídeo para que mais notificações cheguem para que você tenha acesso a mais conteúdo de qualidade aqui com a Valéria, lá da Words Plus, aqui da cidade de Ponta Grossa. Valéria, para fechar o Confusão Organizada, mais de 20 anos de estrada,
Não vamos acusar a idade aqui, né? Não se trata disso, né? Mas tem muita experiência já agregada e até para que as pessoas absorvam isso, quem está acompanhando o podcast, absorvam, porque é uma das partes preferidas das pessoas, né? Quais foram os erros ou talvez o maior erro que você cometeu nessa trajetória que jamais você vai repetir, trajetória de empreendedora? Pode contar tudo pro pessoal aí, para que as pessoas, é aquela coisa, né? Eu vou aprender com os erros dos outros, né? Não com os meus próprios. E sirva de aprendizado também para quem está nos acompanhando, Valéria. Qual, dentro da tua jornada, os maiores erros e que você não comete mais? Centralizar coisas que você poderia estar delegando, acho que é o principal. Eu lembro um episódio que alguns anos atrás, a gente tinha uma escola ali na avenida que a gente ficou durante uns 15 anos ali, e eu lembro que eu ia sábado e domingo trabalhar, no começo do ano, em janeiro ali, matrícula forte e tal, porque eu não sabia delegar, então eu vivia meio estressadinha nessa época. Eu acho que é isso, eu acho que eu não cometeria mais esse erro, né? E você preparar bem a sua equipe para que não evite erros, porque se você preparar e ser bem clara naquilo que você espera daquela pessoa, né, e treiná-la bem, tem que ter a confiança na equipe que você está ao seu lado. Muito bem. Ô Valéria, a escola consolidada, você é consolidada, as pessoas procuram o Words pelo slogan que o Bruno citou, porque conhecem lá da avenida que ficou tantos e tantos anos, né? Pensando em expansão e inovação, tem planejamento aí para aumentar mais prédios, mais turmas? Então, na verdade, poucas pessoas sabem, mas a Words Plus, há 6 meses atrás, adquiriu mais uma escola. Então, essa foi a terceira. Então, há uns 6 anos atrás, a gente acabamos juntando, né, fazendo uma fusão de 2 escolas, que era, no caso, na época, eu era franqueada, né, de uma outra marca, e juntei com mais uma outra escolinha menor que tinha e próximo de São José. Acabou fechando a escola, os proprietários foram para os Estados Unidos e eu acabei ficando com os alunos. Há 3 anos atrás, eu adquiri todos os alunos da cultura inglesa, que também fechou as portas. Infelizmente, né, uma escola super bem consolidada na época, tinha mais de 30 anos de mercado, acabou fechando as portas, eu acabei ficando com os alunos da cultura inglesa. E agora, por último, foi a Best Idiomas, onde nós estamos atualmente localizados ali na frente do Instituto da Educação, na Vila Estrela. Que também a Carol, que era a proprietária, trabalhou comigo há 17 anos atrás, como teacher, e daí ela acabou indo embora para os Estados Unidos também, porque o marido dela trabalha há muitos anos pela Continental, e a gente também feito uma fusão. Então, para frente agora, esses dias me ofereceram uma outra escola. Eu falei, calma, né? A gente tem que ir aos poucos, porque, como eu falei, eu não tenho um sócio para estar bancando a questão financeira também. Então, a gente vai passo a passo, conforme a gente pode. Mas é claro que o objetivo sempre é estar expandindo, né? Nunca estar estacionando. Legal, Valéria. Ao longo do tempo, provavelmente, gostaria que você trouxesse para nós, o ensino do inglês ele sofreu alterações, não em metodologia, mas em questão de uso de recursos tecnológicos. Com certeza. Por exemplo, lá em 2002, provavelmente, as tecnologias que tinham são diferentes das de agora. Era fita cassete. Fita cassete. Você é desse tempo, Kleber? Eu sou. As barbas brancas acusam, né? Não tem como esconder, né? Hoje, quem aparece mais, vende mais. Na ForCharge Ponta Grossa, transformamos algo simples, carregar o celular, em uma oportunidade de visibilidade para sua marca. Os totens da ForCharge estão em academias com alto fluxo de pessoas, exibindo anúncios enquanto o público treina. Recarrega suas energias e seus celulares. Publicidade moderna, presente e eficiente. ForCharge, energia que conecta e impulsiona marcas. E a minha pergunta é assim, Valéria, quais, hoje, 2026, quais são os recursos que a Words Plus utiliza, os recursos tecnológicos, para facilitar o aprendizado do aluno? Tem muito. O próprio material, ele traz uma plataforma online. Então, ali nessa plataforma tem jogos interativos, parte de vocabulário, a parte de você estar escutando, que é a prática do listening, né? Então, hoje é totalmente diferente. O aluno pode muito bem estar se aprimorando cada vez mais também com esses recursos audiovisuais em casa, além do material físico, né?
Então, é bem diferente do que era em 2000. Mesmo porque uma criança de 8, 10 anos, que é um dos pontos fortes da Words, o ensino para crianças, né? As crianças têm dificuldade de trabalhar com o papel. A questão da gamificação ali, a questão da tecnologia no tablet, no computador, para facilitar, talvez não seja nem um diferencial, seja um requisito básico para se manter ativo no mercado, né? Que bom que vocês se atualizaram. Sim, em relação sim. a isso. E hoje, Valéria, aproveitando o ensejo dessa ideia que o Bruno trouxe, eu também, como professor, muitos anos atrás, tinha outros tipos de metodologias e hoje os recursos, principalmente os audiovisuais, facilitaram e muito o ensino, né? Coisas que você via na Barça, a foto, hoje você consegue usar um programa de computador e projetar num telão. Fica muito mais prático. Os aplicativos hoje, o uso do tablet, do Note, são ferramentas usadas na Words e fazem a diferença. Hoje os professores eles já estão adaptados a isso e é mais fácil para a criança essa absorção dessas ferramentas novas. Você enxerga que o crescimento, a linha do crescimento do aprendizado ficou realmente muito mais fácil ao longo dessa jornada dos 25 anos? Eu acredito que hoje o nosso público é um público totalmente diferente do que era anos atrás, né? Hoje parece que um bebê ele já nasce com o dedinho na tela, né? Então é outro tipo de evolução, vamos dizer assim. E com certeza que se a gente traz ali atividades que envolvem bastante musiquinhas, que a gente traz com vídeos, né, que eles possam estar interagindo durante as aulas ali, faz a grande diferença. Então, a gente teve com certeza que estar acompanhando também nessa evolução. Não é à toa, Kleber, que a questão do estudo das gerações de pessoas, ele é um estudo muito bem embasado e faz todo sentido. À medida que nós tínhamos lá atrás os baby boomers, que já nem estão mais no mercado, já estão aposentados e tinham uma outra forma de aprender as coisas, depois nós tivemos lá a geração X, Y, que são os millennials, né? A geração Z, que são os jovens do mercado de trabalho, né, que estão agora no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, e aí você, na Word, já ensina os alfas e daqui a pouco os betas. Então, quando você faz referência às crianças que já nascem com o celular na mão, exatamente essa evolução tecnológica. Minha mãe sempre falava, você abriu o olho com 3 meses de idade, e agora é diferente. E isso faz todo sentido na linha do tempo em relação à atualização do método de ensino. É aquilo que eu comentei atrás, que o ensino da administração para jovens, lá em 2014, já está diferente agora de 2025, porque ferramentas que podem até ser utilizadas até hoje, mas que já estão um pouco defasadas, não faz sentido algum serem ensinadas. Falando em ferramenta da semana, Valéria, gostaria que você olhasse para a câmera para passar uma ferramenta de trabalho para as pessoas em geral nos seus empregos, nos seus negócios, enfim. Uma ferramenta que você utiliza, uma ferramenta tecnológica ou manual, não importa. Uma ferramenta business para quem está nos acompanhando. Eu acho que a ferramenta principal seria você seguir os processos de organização dentro da sua empresa e principal, na minha opinião, é você conhecer bem o produto ou o serviço que você está prestando e conhecer o seu cliente. Eu acho que esse como é que fala? Cereja do bolo. Muito bem. A ferramenta da semana é um dos nossos quadros que nós trazemos. Ela é direta e reta, né? Porque quem está assistindo, eu quero empreender também. Que exemplos ela vai trazer, né? O que ela usa, o que ela faz. A ideia do Agenda de Café é trazer exatamente isso, Valéria. As pessoas que nos assistem entenderem. Os empresários de sucesso, as lideranças de sucesso que nós trazemos para esse bate-papo, né, Bruno? Trazer realmente, olha, esse é meu case. Eu tive uma jornada e dessa vez eu estou trazendo aqui o sucesso do que eu vivi, né, Bruno? Sim, nós temos um slogan aqui, Valéria, no Agenda de Café, que é o faça o que tem que ser feito e o básico bem feito. Não adianta você querer trazer inovações fora da curva se o arroz com feijão bem feitinho você não faz lá como deve fazer. E um dos pratos do arroz e feijão, que a gente brinca, é o atendimento ao cliente. E você mencionou durante o nosso bate-papo que vocês fazem esse acompanhamento de perto, né? Se o aluno faltou aula, por que ele faltou? Quais foram os fatores? Se ele precisa de algum apoio extra da escola, imediatamente a reposição de aula, dentre outros fatores que você falou que delega, mas que acompanha também dentro dessa evolução. Eu fiquei muito feliz, dá até um arrepio. Sabe por que dá um arrepio? Porque
não são todas as empresas ou escolas que têm esse acompanhamento de perto com os clientes, com as pessoas que fazem o negócio girar, que fazem a escola acontecer. No teu ponto de vista, Valéria, como que você considera essa questão do atendimento ao cliente, que é o básico bem feito, e como ele deve ser procedido dentro de uma organização para que ela tenha sucesso? Acho que a palavra-chave é uma só, acolhimento. Eu acho que a gente tem que ser, na minha opinião, eu sou uma facilitadora. Eu tenho que facilitar o acesso à língua estrangeira, seja o inglês, o espanhol, o alemão, como a gente tem ofertado mais línguas atualmente. Facilitar, porque se a pessoa chega lá com uma dor, vamos tentar resolver. Se a gente tem a ferramenta, nós temos ali o serviço a ser prestado, e principalmente com qualidade, né? E sendo algo assim mais humano, mais acolhedor realmente. Isso faz todo sentido para a pessoa que está recebendo o serviço, né? Porque principalmente o pai, o aluno que está lá na Words, o pai que investe num curso de inglês para o seu filho, ele tem uma preocupação com a educação da criança, do adolescente, no sentido de futuro. Você mesmo mencionou as meninas do esporte, do basquete, que foram para frente, desenvolveram, e o pai tem essa preocupação. E para o pai, para a mãe, o atendimento integral para o seu filho é primazia, né? É fundamental dentro do processo. Não é mais um na escola, né? Exatamente. Seria simples você ter lá 100, 200, 500 alunos e tratar de qualquer forma, né? Claro que quanto mais aumenta o número de clientes, mais atenção e abrangência precisa se ter para não falhar no processo. Porque quanto mais alunos tem, mais fácil fica essa questão, né? De falhar, evidentemente. Então tem que ter um processo bem definido em relação a isso também, né, Kleber? Com certeza. E na Words, todo mundo aprende? Eu que as minhas barbas brancas, Bruno, denunciam, eu aprendo? Consigo aprender? Aprende sim. Algo primordial seria a vontade, né? A dedicação realmente, cada um fazendo a sua parte. Nós fazemos a nossa parte, né? Como educadores, e a pessoa que estiver aprendendo também tem esse momento de dedicação, né? De disciplina, como a gente comentou antes, ser disciplinado, não faltar às aulas, fazer as atividades que são propostas. A matemática é uma só. Não tem jeito, né, Bruno? E essa questão a pergunta foi bem colocada, Valéria, porque existe lá a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de ser plástico, expandir e aprender. E está comprovado pela ciência que quanto mais idade o ser humano tem, um pouco mais de tempo ele vai demorar para aprender. E aqui eu não falo de dificuldade, eu falo de mais tempo. Talvez uma pessoa de 18 anos, ela pode aprender um pouco lá do inglês em 6 meses. E o jovem de 40, ele pode aprender em 1 ano e meio. Qual que é o lapso de diferença aqui? A dificuldade não, é o tempo que o mais velho vai ter, que vai precisar de mais tempo para aprender em relação ao mais jovem. A questão das conexões neurais, as sinapses neurais para o aprendizado. Mas nada impede que uma pessoa de mais de 40, mais de 50 anos comece do zero a aprender o inglês para que consiga viajar, fazer uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, se virar lá no exterior e conseguir, né, Valéria? Você concorda com essa tese? Nós tivemos uma experiência agora, há uns 2 meses atrás, que um senhor nos procurou, ele tinha uma pequena noção do inglês, mas ele queria muito fazer uma viagem com a esposa e não queria passar vergonha. E ele acabou fazendo 60 dias de inglês, direto, todos os dias. E ele, na viagem, saiu muito bem. Trabalhamos muito a parte do inglês coloquial, né? Que é o inglês ali voltado para o aeroporto, para o restaurante, para a loja de conveniência, no check-in do hotel, no pedido de um táxi. E ele se virou muito bem. Não vamos confundir esse aprendizado com aquilo que nós mencionamos anteriormente do milagre de aprender rápido, não é isso? Não. Você deu ali um checklist prático para ele. Sim, com certeza. Sobreviver. E foi um intensivo assim que ele não faltou nem um dia de aula. E ele fazia as atividades em casa também. Então, é mérito dele também, não só da escola. Então, para você que está acompanhando o nosso podcast, no inglês ou em qualquer outra habilidade que você estiver buscando aprender e esteja com alguma dificuldade, não desista. Crie uma metodologia para você desenvolver,
a sua metodologia, né? Às Uma vezes rotina a de pessoa, estudo, né? uma rotina de estudo. Às vezes a minha forma de escutar é ouvindo, mas a forma do Kleber estudar é lendo. Vendo, enxergando um vídeo. A questão do auditivo, visual, sinestésico e digital, que são os estilos com que a gente consegue absorver melhor um conteúdo. Então, que as pessoas não desistam de aprender, ainda que demore um pouquinho mais do que o jovem de 18 anos, porque o mundo tá aí pra gente evoluir e crescer, né, Valéria? Com certeza. A influência é muito grande, né? Você sabe que, falando aí, Bruno, você falou também, Valéria, de se virar, né? Me lembrei de um amigo, trabalhei com ele num hotel aqui da cidade, né? E nenhum dos dois falava inglês. Na verdade, ele falava um pouquinho melhor, porque ele morou 6 anos nos Estados Unidos. Guilherme, o nome dele. Faz tempo que eu não vejo. E aí ele falava assim, Kleber, no começo eu tinha que chegar e falava I eat, é o comer. E é meio índio, né? Mas se virava e conseguia, né? Porque às vezes a gente fica ali no have a nice day, né? Aí no hotel a gente falava isso, have a nice day. You are beautiful, né? No básico, né? Mas o que é? Can I have a Coke? É a pessoa aprender a se virar. Você falou muito legal do intensivo, né? A minha irmã, ano passado, teve na Europa com meu cunhado e conseguiram já se virar muito melhor porque fizeram alguns cursos ao longo do caminho. Se prepararam para estar lá. Se bateram um pouquinho, Bruno, lá na República Tcheca. Lá foi um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas por quê? Porque houve uma preparação. E isso que você trouxe, esse case desse senhor aí, 60 dias no intensivo, aliada à dedicação, nós que somos professores, nós falamos isso. Eu dou aula da comunicação na parte da noite e eu falo, a minha entrega vai ser feita, mas o meu percentual. Eu preciso do teu. O teu percentual é que vai fazer o sucesso completo. A tríade é você, eu e a escola, né? E eu acredito que seja dessa forma também que vocês trabalham lá, porque ainda mais quando eu falo de idiomas. Mas assim, para não precisar de virar o índio, né? Eu procuro a Words. E aí eu vou dar soluções, né? Isso mesmo, Isso aí. faça a hora, faça a Words. Faça Words. Valéria, para encerrar nosso episódio de hoje, olha para a câmera lá, início de 2026, faça um convite para os seus alunos para esse ano ser bombástico no inglês, no espanhol, no alemão e nas outros idiomas que vocês ensinam. Então tá bom. Pessoal, você que está procurando um curso de idiomas, queira ampliar seus conhecimentos, né, aperfeiçoar aí o seu currículo profissional, que queira investir nos seus filhos, porque hoje nós sabemos que as crianças ficam muito tempo em frente das telas, ociosos. Nós temos um plano de cursos, tanto de inglês, espanhol, italiano, japonês, o próprio francês e o alemão. Nos procurem. Nós, com certeza, teremos a melhor opção para você ou para o seu filho para iniciar um curso de idiomas em 2026. Por isso, não faça a hora, faça Words. Valéria, as redes sociais da Words. Words.plus, Plus. Temos o site também, wordsplus.com.br. E o Instagram é words.plus. Eu acho que o Face também tá como words.plus. Maravilha. Valéria, muito obrigado pela presença. Saiba que na próxima temporada você vai voltar aqui, tá? Sim, voltará com certeza. aqui, conversar conosco, trazer as novidades, tá bom? Para você que acompanhou o Agenda e Café, 5º episódio, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com as pessoas que querem aprender o inglês ou algum outro idioma, porque hoje foi o nosso tema aqui do podcast. E esteja conosco nos próximos episódios. Parceiro, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Valéria. Obrigada. Agenda e Café, o básico e bem feito. Um abraço.